Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas e as últimas entrelinhas dessa série da lição da Escola Sabatina. Estamos gravando aqui a 13ª lição, Líderes em Israel. Queremos começar esse vídeo agradecendo a você que assistiu todos esses vídeos, hashtag assistir as 13 lições aqui no Entre Linhas, a você que compartilhou, que comentou, que se inscreveu. Atualmente estamos aqui com 6.500 inscritos, isso é muito bom para o canal, várias visualizações, e não somente nós aqui, como o Ricardo, o Alexandre, eu, o Marcos, André, o Thiago, que também nos ajudou no começo, várias pessoas no Verso para Memorizar, no grupo ADM. Nosso muito obrigado a você que assistiu aí do lado, que compartilhou com seus amigos, nos seus grupos e fez com que esse ministério alcançasse o que ele está hoje alcançando. Muitas pessoas gostando de se aproximar mais da Torá, da Palavra de Deus, que este é o principal motivo da existência do canal Entre Linhas. Que você curta, continue curtindo esse conteúdo e não se esqueça que daqui a pouco vamos iniciar uma nova série em Daniel. Mas para hoje, vamos trazer aqui mais tesouros, mais entrelinhas. Temos aqui na seção Palavras da Torá a palavra Ha'á. Já que o termo da lição, o título da lição é Líderes em Israel, vamos então trabalhar o termo liderança em hebraico. E para trabalhar Ha'á, nós vamos apresentar aqui os Salmos 23, que é de onde lá aparece a palavra Ha'á. Vamos falar também sobre uma festa que é Simchat Torá. Simchat Torá, que é um feriado logo após a festa do Sukkot, que foi instituído no período medieval, mas que tem algum link, nós vamos ver aí sobre Neemias 8:12, que é o verso para memorizar dessa lição. Vamos falar também no domingo sobre as 3 formas de ler em hebraico, que são encontradas lá em 2 Reis 23, verso 3, que é o mitzvah, que a gente já conhece, o hok e o edá. Depois o Ricardo corrige aí a pronúncia minha. Também vamos falar sobre os kedeshins, a casa dos kedeshins, que é citada lá em 2 Reis 23 também. Vamos falar sobre maldade em hebraico, vamos trazer aqui a pictografia da palavra maldade. Vamos falar também sobre oração, coragem e força em hebraico. O que significam essas palavras em hebraico e como elas são montadas. Vamos falar também sobre entusiasmo, já na quarta-feira, propósito e entusiasmo, sobre as palavras em hebraico que significa entusiasmo, que é o arush e o darush. E novamente o Ricardo depois me corrige na pronúncia, E quinta-feira, para encerrar, nós vamos falar também sobre humildade, ou o anavá. Claro que nós temos na ponta da linha, temos aqui escritura, teólogos também, as suas opiniões. Vamos ter também a participação aqui do Marcos André, encerrando essas 13 lições sem falhar nenhuma. Nosso muito obrigado ao Marcos, muito obrigado a todos vocês. Então, agora, chama a vinheta. Bom pessoal, então vamos lá iniciar o nosso estudo das entrelinhas. Primeiramente, palavras da Torá, Ricardo? Vamos lá, gente. Palavras da Torá. A expressão Ha'á significa apacentar, liderar, dirigir, governar, pastar, juntar-se, associar-se, seguir, quebrar ou destruir. A lição desta semana, o título dela é sobre líderes em Israel. Por essa razão, escolhemos Ha'á, que significa liderar. O verso que a gente escolheu está lá no Salmo 23. Lê lá pra gente, Lúcio. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso em hebraico seria Mizmor lo David. Daí Hashem, o tetragrama sagrado, Yud He Vav He, Roi lo Exar. Roi, Yahweh, Roi, na verdade, seria Deus pastor ou Deus líder. Só que essa expressão Roi, que é a mesma Ha'á, ela pode significar também pasto. Então quando a gente lê o Salmo 23, Yahweh, o Senhor é o meu líder, ou o Senhor é o meu pasto. O Senhor é o meu pastor ou o meu pasto. Ele é o meu guia, ou ele também é o meu alimento. Nada faltará. Isso a gente já falou, quem está acostumado com o canal já sabe disso, gente. Lo é negação e exar é uma palavra que foi traduzida por nada me faltará, mas é no sentido mais de não sentirei falta de nada. Completude, Não terei necessidade de mais nada, é a negação do resto. Não precisarei de mais nada além do Senhor como o meu guia ou do Senhor como o meu alimento.
algumas palavras em hebraico, elas podem ter os dois sentidos de forma intencional. Você pode ler o verso das duas formas, ela foi escrita intencionalmente para passar esse tipo de informação. Até porque é um salmo, é poético, né? Então tem uma questão poética. Mas é importante, só frisando aqui, que tem muita gente nova chegando, né? Como eu falei na introdução, muitos inscritos novos. E essa leitura que a gente já apresentou aqui uma vez no canal, né? Que o Senhor é meu pastor, ou seja, o Senhor é meu alimento, e Ele sendo meu alimento... Não tenho necessidade de mais nada. É totalmente contrário, às vezes, do que as pessoas pregam por aí na teologia da prosperidade, né? Pictografia, vamos lá. Vou lá dar um zoom, pode falar. Ra se escreve primeiramente com um resh. O resh é a cabeça. Na pictografia, como a escrita começou, ela era uma letra que ela era feita numa forma de cabeça. Porque as palavras em hebraico, na verdade, são sistema de palavras. Porque cada letra é uma palavra. Resh, em hebraico, é uma letra. E também resh, a palavra resh significa cabeça. Aí nós temos Ain. É um olho. Na pictografia, como a escrita começou, ela era um desenho de um olho. Em hebraico, Ain é uma letra e é uma palavra, que significa olho. Rei é a letra da contemplação. Era o símbolo de um homem com os braços contemplando, é a letra também de serviço. A ideia é mais simples para representar a cabeça, tendo uma experiência de contemplação, serviço ou adoração. Isso seria liderar, apacentar, dirigir, governar, etc. O Lúcio volta. Vamos lá então, pessoal, agora sim, entrando nas entrelinhas, vamos para sábado. Na ponta da linha de sábado, Ricardo. Bom, gente, antes da gente falar da ponta da linha de sábado, só um acréscimo. Vocês percebam, quando a gente falou lá de liderança, que ele possui a última letra, o rei, é a letra de serviço. O que é muito comum nós nos equivocarmos com relação ao líder. O líder é o que não faz nada. Que a prestação de serviço é, exatamente, que o líder é o que não faz nada. Exato. Agora, a última letra lá da Ra é a letra de serviço. Ou seja, o líder é o primeiro que serve. Exatamente, vamos lá. Sábado, na ponta da linha. Todos exercemos influência sobre outras pessoas, sendo líderes ou não. Na lição de sábado tem a apresentação do tema, aquilo que vai ser falado mais para frente, mas nós podemos abstrair isso. Todos exercemos influências com os outros, líderes e liderados. Exato. De alguma forma. Vai ter alguns textos de Ellen White que vai falar ainda. E vão ter temas similares nos outros dias da semana. Escritura, o Lúcio vai dar uma lida no verso para memorizar. Neemias 8,12 diz: Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Isso. Nós temos as festas judaicas. Nós temos lá Páscoa, Pessar, temos depois Hag Masot, depois nós temos Shavuot, Rabikurim, Shavuot, Shaforot, Yom Kippur e o Sukkot. Depois do Sukkot, começa um dia que é chamado feriado, chamado Simchat Torah, que é o dia da alegria na instrução, é alegria em ler a Torá. Nesse feriado da Simchat Torah, ele é muito similar ao que aconteceu nesse contexto de Esdras e Neemias. Inclusive, houve a leitura da lei foi depois de Sukkot. Agora, este feriado específico, acredita-se que ele surgiu no período medieval, mas ele surgiu inspirado nesta prática que aconteceu já nos dias de Neemias. Essa prática de alegria na leitura da Torá, alegria na leitura da lei enquanto instrução. Aqui nós temos aqui, separei elemento prefixal, vê lá, asot é fazer, deu sinha, daí gendolá, elemento sufixal aqui, gadol, grande alegria. Aqui foi traduzido por grandes festas, acredito que na lição está grande júbilo, acho que é isso, né? Regozijar-se grandemente, foi a tradução que está na linha da lição.
Mas agora o Lúcio vai dar uma lidinha aqui para a gente entender melhor sobre Simchat Torah. Inclusive outra festa também, Shemini Atzeret. Vai lá, Lúcio, lê pra gente. Chegando à conclusão de Sukkot, ou seja, ao final de Sukkot, estão os dois feriados de Shemini Atzeret e o Simchat Torah. Em Israel e entre judeus liberais, eles são combinados em um feriado no dia seguinte à conclusão do Sukkot. Entre os judeus mais tradicionais, fora de Israel, eles são observados separadamente, um do outro, em 2 dias consecutivos. O Shemini Atzeret, significa o 8º dia da Assembleia, enquanto que o Simchat Torah significa, como o Ricardo já falou, alegria na Torá. O Simchat Torah é caracterizado por uma dança alegre com a Torá. A parte final do livro de Deuteronômio é lida na sinagoga, seguida pelo início do livro de Gênesis. Dessa maneira, o ciclo anual das leituras da Torá continua então ininterrupto. Simchat Torah é o dia em que toda a comunidade se reúne para entrar em contato direto com a Torá e expressar a nossa alegria por recebê-la. Ok? Só lembrando, marcando aqui, esses slides, às vezes a gente está lendo, tem coisas apontando aqui, se você não consegue enxergar, tem um link aqui embaixo, você pode acessar todos os slides que o canal já produziu, além, claro, de participar dos grupos do WhatsApp que estão aqui também no link, beleza, pessoal? Podemos avançar então, né, Ricardo, para domingo. Domingo, nós temos a influência dos líderes. E aí, na ponta da linha, Ricardo? É crucial refletir nos princípios e ensinamento das Escrituras. Isso tanto para líderes como para os liderados. Mas vamos lá. O Lúcio vai ler a Escritura para a gente. Nós vamos ter aqui na lição de domingo Isso, 5 exemplos de líderes que nós vamos analisar um por um. Legal. O primeiro líder é Roboão. Lúcio, lê para a gente. Diz assim em Roboão, 1 Reis 12, 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Vamos entender aqui que período que nós estamos aqui, gente. Nós estamos no período dos reis. Isso. Teve o rei Davi, teve Salomão. Salomão carregou o povo de muitos impostos pesados. E chegaram para falar com o seu filho, Roboão, com relação a esses impostos. Roboão foi se aconselhar com os anciãos, os mais velhos, os sábios, que já trabalharam junto com seu pai, inclusive. Ocorre que ele não deu ouvido aos anciãos, no sentido de amenizar o jugo. Jugo, que aqui em hebraico é ol, que significa jugo ou dever. Eram deveres pesados sobre este povo. E ele escutou o conselho dos moços, dos mais jovens. E em razão disso, as tribos se dividiram. De novo. 10 tribos ao sul e 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. E obviamente que as cidades onde havia santuário ficaram no reino do sul, onde os levitas ministravam o seu trabalho. Isso vai ser mais relevante quando nós formos falar de Jeroboão, que é um outro líder, mas não é nesse dia que nós falamos sobre ele. Mais lá para frente. Mas a questão de Roboão aqui é esta. Agora o Lúcio vai dar uma lida em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 10, e o exemplo aqui de líder é Pedro. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos o suportar? Diz Pedro. O que nós temos aqui em Atos 15, gente? E o apóstolo Pedro. Nós temos aqui o concílio de Jerusalém. Qual era a discussão no concílio de Jerusalém? Era com relação à circuncisão. Se o gentil, se as novas pessoas que estavam vindo do mundo gentil, se convertendo para o caminho, ou seja, se convertendo para Jesus, se convertendo para Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias,
se eles tinham que se circuncidar. Posso colocar uma frase, convertendo ao judaísmo cristão? Isso. Né? Porque eu tinha uma visão Ou nazareno. Eu tinha uma visão tão separada de que judaísmo era uma coisa, cristianismo era outra, e depois estudando a palavra de Deus, né, você vê que É uma coisa só. é uma coisa só, é o judaísmo cristão ou nazareno. Isso. Então veja bem, haviam os judaizantes. Os judaizantes entendiam que era necessário, primeiro, o gentio passar pelo proselitismo. Ele deveria se circuncidar, ele deveria fazer os votos, ele deveria passar pelo Teve, lá, ir no Miqueve, lá no, é um tanque, passar pelo Teve, ou num rio, ser batizado. Ele deveria se tornar judeu primeiro, para depois receber o Messias. Esses eram os judaizantes. E no caso, Pedro teve uma revelação na casa de Cornélio, porque ele sempre foi meio pendente ali para o lado dos judaizantes. Mas ele teve uma revelação de que o Espírito, que aquela profecia lá de Joel, onde falava que os seus filhos, eles profetizarão, que o Espírito de Deus ele não era derramado apenas nos judeus, mas também nos gentios, porque foi isso que ele viu na casa de Cornélio, derramamento do Espírito Santo em gentios. E ele se levanta, depois de muita contenda, e fica do lado do apóstolo Paulo e de Barnabé, nesta discussão contra os judaizantes. É interessante o exemplo dele aqui, principalmente o exemplo dele de voltar atrás e de certa forma ele demonstrou ao longo da história. A gente lê no livro de Atos, inclusive a gente tem, o Alexandre talvez aqui faria aquela propaganda, a gente tem uma série sobre o livro de Atos completos, aí é só olhar os playlists. Só vocês darem uma olhada. E ele sempre pendeu um pouco para esse lado, mas aqui no Concílio de Jerusalém, e ele novamente se levanta, ele titubeava, ele ia caminhando, titubeava e voltava, titubeava e voltava, e agora aqui ele se posiciona no Concílio de Jerusalém, dizendo que não há necessidade. E aqui no Concílio de Jerusalém é quando se estabelece aquilo que nós chamamos hoje de justificação pela fé. Não que tenha sido instituído aqui, isso está lá desde o começo da Bíblia, que a interpretação ela foi se perdendo, e ela é resgatada nos tempos de Cristo, ela é resgatada no tempo do protestantismo, e compete a nós guardar isso também. Vamos lá. O exemplo de liderança importante é a questão de voltar atrás. E voltar. E não ter medo de represálias daqueles que você tem estima, que era no caso dos judaizantes. E não ter medo de virar chacota de judaizantes, por aí vai. Vamos lá. Antes de você avançar aqui, né, só pegando um gancho que você estava falando, como que eles entendiam mal, né, essa questão do que estava na Torá. Eu sempre aprendi recentemente, né, fixei sobre o exemplo de Balaão. O profeta Balaão, Deus falava com ele, está relatado na Bíblia, na Torá, está lá relatado, e ele foi contratado para amaldiçoar o povo que ele nem conhecia, que era o povo de Israel. Então, para você ver que tinha profetas, né, Deus tem... Nós vamos falar de Caifás hoje, também é chamado de profeta. Legal, pessoal. Vamos lá então agora, 2 Reis 23:3. Pode ler, Lúcio. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Isso. Aqui nós temos também um exemplo bom, um exemplo de Josias. E o que nós vamos analisar aqui? Primeiro, gente, isso aqui quem já está acostumado já sabe. Mitzvah, será que o Lúcio já gravou? Mitzvah é mandamento, mas também é ato de caridade. Isso, está aqui, gente. Mitzvah, mandamento, ordem, preceito, boa ação. Boa ação. Ato de caridade. Então, se guardar os meus mandamentos, ou seja, as boas ações, os atos de caridade. Agora, a outra palavra que nós encontramos aqui também separei o elemento inicial, Edá, que significa comunidade, público, congregação, público, testemunha mulher. Porque Israel
Escatologicamente, É a espiritualmente, noiva. é a noiva, é a igreja. A igreja. E o testemunho dessa mulher é Edá. Edá. Ou seja, o testemunho da igreja é Edá. É lei enquanto testemunho da comunidade. Que simbolicamente, escatologicamente é a mulher. Mas isso também é preceito legal. E Huk, que é chamado de estatutos, mas significa limite, fronteira, prazo, lei, regra, ou seja, limite de tempo, limite de espaço, regra, ordem, porção, ração, cota ou taxa. Legal, né? 3 leis, mas com Agora aspectos o diferentes. detalhe aqui, com todo o seu coração, a palavra hebraica para coração é lev, e lev, além de coração, significa mente. Então você guarda na sua mente, seu coração, poeticamente, podemos escolher, os atos de bondade, os mandamentos, o testemunho da igreja e os limites estabelecidos por Deus. Vamos lá, vamos para o próximo. Mais um exemplo que é a leitura aqui que o texto de domingo sugere, né? Juízes 4,14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. Isso aqui nós temos um exemplo interessante de Débora, que era uma profetisa, e uma guerra. Só que era uma guerra, gente, difícil. Eles não tinham carros, os outros tinham carros. Era uma guerra que... Esta guerra, diferente de outras, por exemplo, como é o caso de Apocalipse, como é o caso da guerra no Vale de Josafá, onde Deus lutou Por Israel. por Israel. Aqui não. Aqui Israel teve que lutar por Israel com auxílio divino. E as chances eram muito grandes, mas Débora profetizou que Deus daria a vitória. E nós temos alguns detalhes interessantes aqui que Elicote fala sobre esta guerra. O Lúcio vai ler para a gente. Dá uma lidinha, Lúcio. Como ele tinha nem a cavalaria nem os carros, não exigiu pouca fé em Baraque para abandonar seu posto forte e assumir o agressivo contra o tipo de forças que atingiram o maior terror nos israelitas. Isso. E tinha uma questão, uma questão aqui do barulho. Talvez a técnica deles que utilizavam. Fazer barulho para impressionar. Isso. A gente dá uma lidinha de Joseph Benson e a gente vai ver isso. Pode ir lá, Lúcio. A palavra hebraica importa que eles foram desconcertados com grande terror e barulho, provavelmente com trovão, relâmpago e granizo, pedras derramadas sobre eles do céu, como está implícito lá no capítulo 5:20, e como a mesma palavra é usada em Josué 10:10 e em 1 Samuel 7:10. Joséfo, que é o historiador, né, confirma essa opinião, assegurando-nos que tão logo os exércitos estavam noivos, surgiu uma... Noivos significa que estavam próximos? Juntos, né? Surgiu uma prodigiosa tempestade de granizo e chuva que se dirigiu aos rostos dos cananeus e ocasionou uma total derrota deles. E nós vemos a parcela da atuação divina e a parcela da atuação humana. Isso. Agora vamos continuar aqui. Falta o último exemplo negativo. Acabe, 1 Reis 21:15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora predejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, e qual eles te recusou dar a qual ele te recusou a dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, mas está morto. Pois é, o que Jezabel fez aqui, gente? O marido dela, Acabe, queria a tal da vinha. E o rapaz não quis vender. Era um fiquetinho, estava lá tranquilo. Isso. E daí Jezabel fez cartas em nome do seu marido para que ele fosse executado. E assim o foi. E tem questões ali envolvendo herança. E que a gente vai entender um pouquinho melhor aqui com o comentário de Elicote, que vai elucidar um pouco essa história. Dá uma lidinha nisso. Diz assim: os filhos de Nabô, verso 26 do capítulo 9 de 2 Reis, foram assassinados com ele, de modo que não havia daí ninguém para reivindicar a herança. Mesmo que isso não tenha sido assim, a propriedade de traidores executados naturalmente caíra para o rei, embora não seja encontrada nenhuma promulgação nesse sentido na lei.
É uma questão. Isso, exatamente. Agora a questão aqui, gente, que resta para a gente falar da lição de domingo, é sobre a questão da influência. Eu separei aqui as letras hebraicas. A palavra para influência, gente, é pular. Pular significa ação, obra, atividade. Influência, paga ou salário. Ela é composta pela letra P, que na pictografia é uma boca aberta. A letra Ain é o olho, né? É o olho, letra da experiência. O Lamed é o cajado do pastor e o Rei é a letra da contemplação. Essa palavra ela é composta por um sistema de letras ou um sistema de micropalavras, vamos dizer assim. Ó, que nós temos ali a letra da fala, P, da experiência visual, Ain, a letra do ensino e a letra do serviço. Então, a influência ela pode vir pelo falar, pela experiência, pelo ensino ou pelo serviço e pela contemplação. A soma dessas, digamos, entre aspas, micropalavras, nós temos a palavra influência, pular. Lúcio. E nós vamos ter agora a leitura aqui de Ellen White, que vai falar justamente sobre essa questão da influência, do relacionamento que você tem com as pessoas. Hoje o tema dessa terceira lição é basicamente isso, sobre a liderança. Fala assim, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 530. Quando entrarmos em união e comunhão íntima com Cristo, nosso amor, simpatia, nossas obras de benevolência se aprofundarão, expandirão e fortalecerão com um exercício. O amor e o interesse dos seguidores de Cristo deve ser tão extenso como o mundo. Aqueles que vivem meramente para mim e o que é meu, não entrará no céu. Deus os convida como família a cultivar amor, a ser mais sensíveis às tristezas e às provações dos outros. Uma característica para veja na pictografia, gente, os cuidados que a gente deve ter. Pode falar. Os cuidados que a gente deve ter com relação à influência. Então nós devemos ter cuidado com o falar. Devemos ter cuidado com o que nós vemos. Devemos ter cuidado com o que nós ensinamos ou somos ensinados. E devemos ter cuidado com o que nós fazemos, servimos, contemplamos ou adoramos. Tudo isso são elementos da influência sobre este contexto hebraico. Legal, né? Muito legal aprender essas pictografias. Que pena que não dá tempo de assistir essa lição umas 3, 4 vezes até memorizar tudo, né, Ricardo? Mas é muita informação. Vamos lá, avançando segunda-feira. O mal aos olhos de Deus. Na ponta da linha, Ricardo. Mesmo tendo líderes fiéis a Deus, não há garantia que o povo os imitem. Que interessante. A lição anterior falava, né, justamente que o líder tem que ser importante para que o povo imite o líder. Claro. Né? Mas agora... não existe essa garantia. Tanto é que, se assim tivesse, todos iriam seguir a Cristo. Exato. Mas nós vamos ver isso. O autor da lição traz 2 exemplos, inclusive um está em João e ele fala justamente de Cristo. Mas vamos lá com 1 Reis 11:38. Diz assim, e há de ser que se ouvirdes tudo o que eu te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi e te darei Israel. Então aqui nós já começamos, gente, a história de Jeroboão. Jeroboão. O que aconteceu, gente? Inicialmente, a gente tem aquela ideia de Jeroboão sempre como sendo mal, né? Mas inicialmente, se por um acaso ele tivesse seguido os estatutos, os mandamentos, ele teria prosperidade, Deus daria prosperidade a Jeroboão. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Teve Roboão, nós falamos que ele não escutou o conselho dos anciãos para diminuir os impostos, escutou os conselhos dos moços, colocou jugo maior sobre o povo, as casas se dividiram. Jeroboão
ficou ao norte, Roboão ficou ao sul, só que ele teve medo de perder o seu posto. O líder não deve ter esse tipo de ego. Esse é o exemplo que nós devemos tirar negativo, no caso de Jeroboão. E ele cedeu ao paganismo por medo da casa de Israel descer para as cidades onde os levitas ministravam o trabalho do Mishkan Kodesh, no tabernáculo, no santuário, descer para Jerusalém. Ele criou cultos e construiu templos e construiu uma adoração diversa, adoração ao bezerro. Ele introduziu idolatria para garantir o seu posto de Melech, para o seu posto de rei. E a gente viu isso ao longo da história. Nós temos alguns comentários aqui sobre primeiro de John Wesley com relação a Jeroboão. Dá uma lidinha, Lúcio. Vamos lá então. Assim, a mesma política ímpia que ele usou para estabelecer o reino em sua família provou sua ruína, o que é muito frequentemente o evento de conselhos de ímpios. Por motivos políticos, de vaidade pessoal, o rei Jeroboão desviou-se do Senhor. Ele, cuja proclamação como rei foi algo dos planos de Deus, agora deixa Deus completamente fora de seus planos. Jeroboão, a fim de impedir que o seu povo fosse a Jerusalém, no Reino do Sul, para prestar culto a Deus naquela cidade, fez estabelecer no seu reino um culto idólatra com altares em Betei, no extremo sul, e em Dan, no extremo norte. Que coisa, né? Jeroboão designou homens sem qualquer qualificação para serem sacerdotes. A quem desejasse, ele dava a investidura para se tornar sacerdote dos lugares altos. Não eram homens da linhagem de Levi, conforme Deus havia determinado para servir no templo, né, pessoal? Agora vamos lá, vamos seguir. Agora o Lúcio vai ler para a gente um outro exemplo. Agora um exemplo positivo. João 11:48. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nossa nação. O exemplo positivo é, no caso, Cristo. O exemplo negativo, nessa mesma passagem aqui, é, no caso, os fariseus. Os fariseus, eles estavam receosos em função dos milagres que Cristo fazia. Sim. E preocupados com os milagres, no caso, que deveriam, no mínimo, atiçar a curiosidade. Será que esse homem ele é verdadeiro ou se ele não é verdadeiro? Não. Em função do ego, em função da vaidade deles. Tinha todo um rito para eles cuidarem. Eles estavam preocupados de perder o posto, o poder, cargo deles. E acontece que um sumo sacerdote, ele faz às vezes de um meio profeta, vamos dizer assim. Vamos entender um pouco isso, quando o Lúcio vai dar uma lidinha lá. Em João 11:51? Isso. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Isso. João está falando, o que João está dizendo? É aquilo mais ou menos que a gente falou do meio profeta. Nós vamos entender melhor isso com o comentário de Albert Barnes. Leia para nós, Lúcio. Ele proferiu palavras que provaram ser proféticas, ou ele expressou naquele momento um sentimento que acabou por ser verdade. Isso não significa que ele foi inspirado, ou que ele merecia ser classificado entre os verdadeiros profetas, mas as suas palavras foram tais que expressaram com precisão um evento futuro. Agora, por fim, a questão que a gente vai trabalhar aqui é a questão do mal. Seria Ra. Quem está acostumado com o canal, o Yetzer Hará. E o mal seria um Resh. Dá para ver lá, né? E um Ain. Ra significa mal, prejudicial, ruim. Quando a gente lê a Torá, a gente vê a construção da história de Adão. Veja bem, o Resh é a cabeça, o Ain é um olho. Então é mais ou menos assim, a letra da experiência e a letra do pensamento. Então é mais ou menos, ter uma experiência e introjetá-la, vamos dizer assim. É algo que é de fora para dentro, ou até mesmo de dentro para fora.
vamos dizer assim, é a conexão entre o externo com o interno. Ela é seduzida pelos olhos, aquilo introjetado na mente dela, aquelas palavras, a serpente, o fruto que é saboroso, e ela está sendo seduzida por aquilo, mas ela efetivamente abre os seus olhos para o mal quando as consequências começam a recair sobre eles. Eles enxergam a nudez, eles sentem vergonha, sentem, o patriarca profeta fala que logo que Adão comeu, eles sentiram que a temperatura ela se modificava. Então, nesse momento é que se tem essa experiência maligna. Vocês percebam que Ra tem uma raiz muito parecida com Ra, que é liderança, que é o pasto. Só que, o que Adão e Eva se decidiram por alimento? Eles, enquanto ovelhas, foram se alimentar de um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta experiência de bem e de mal foi aberta aos olhos deles. Legal. Temos um comentário aqui de Ellen White que fala sobre a nossa influência, né? Não como líder, mas como todos, como seres vivos, humanos. Conselho sobre Saúde, página 413, e tem uma parte que é bem poética, que eu acho bem interessante, né? Aquela história, quando tem texto que é melhor você não tomar conhecimento. Mentira, né? É bom tomar conhecimento sim, para que você tenha noção, né, de como você deve se comportar aí diante da sua comunidade, da sua sociedade, na escola, no trabalho. Ela diz assim, Conselho sobre Saúde, página 413 novamente. Podemos nunca saber os resultados de nossa influência diária, mas estejamos certos de que a exercemos para o bem ou para o mal. Muitos do que possuem um coração bondoso e bons impulsos permitem que a sua atenção seja absorvida pelos assuntos e prazeres mundanos, enquanto as pessoas que para elas atentam em busca de guia são levadas pela corrente a naufrágio desesperador. E aí vem a parte mais poética que diz assim: atirem um seixo ao lago e se formará uma onda, depois uma outra e outra mais. E à medida que estas aumentam, amplia-se o círculo até que elas alcancem toda a praia. De igual maneira, a nossa influência, embora aparentemente insignificante, pode ir muito além do nosso conhecimento ou muito além do nosso controle. Então, achei bem poético e realmente é assim, né? Você dá uma influência aqui, você está lá no meio do seu grupo, com a sua palavra, com o seu comportamento, né? E a gente estava discutindo isso nos bastidores, né? Muitas vezes quando vem as políticas, esse momento de política, esse momento de discussão, e aí você começa a ver as pessoas, as ondas que elas produzem, né? Ao invés de ser aquela onda de Cristo, a onda do amor, da tolerância, do mitzvah, é umas ondas bem estranhas, umas ondas polarizadas, é umas ondas que você fala assim... Tolerância, falta de diálogo. Cadê o amor, né? Vamos, né, irmãos, vamos conversar, vamos, né, amar o próximo. Legal, pessoal, vamos avançar então agora para a terça-feira. Coragem e poder, na ponta da linha, Ricardo. Há ocasiões que Deus nos chama para a ação. E o cará, vamos dizer assim, é para o agir. E outras ocasiões que ele age por nós. Já adiantamos um pouco isso. Hoje, esse é o dia da semana. Coragem e poder é o título. Vamos lá, vamos entender aqui o que aconteceu. Neemias 4:7, escritura. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, Tobias de novo aqui, né? E os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que a gente lê esse texto, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. Isso. O que acontece aqui, gente? Provavelmente era uma guarda, vamos dizer assim. Era uma guarda pessoal, vamos dizer assim, de Sambalate, um grupo. E eles estavam incomodados com a reconstrução dos muros. E, em função disso, eles iriam para o confronto, vamos dizer assim. É nesse ponto que o autor ele quer destacar a questão da coragem. Mas o que foi que Neemias fez? Esse é o exemplo do líder para nós. Está aqui embaixo, Neemias 4:9. O exemplo que nós devemos tirar. Dá uma lidinha. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles,
de dia e de noite por causa deles. Então vamos lá. Primeira ação, Orar, orar. buscar guia. E depois uma ação de cuidado, de colocar guarda contra eles para proteger os muros. A questão do orar aqui, ó, separei elemento prefixal, tá, gente? Venit palel. Daí a palavra que nós encontramos aqui é hitpalel, seria orar ou rezar. Pilel é pensar, é imaginar, crer, pedir, orar, rogar, suplicar ou julgar. A palavra tefila, ela vem da raiz hebraica pilel, que seria julgar. Associada com lehit pilel, significa julgar a si mesmo. Esta oração não é uma ação mais ou menos assim. Vou ter que usar o exemplo do Lúcio aqui. O colega dele ligou. Pode falar. O colega dele ligou, a gasolina está na reserva. Onde tem posto aberto? Fé. Não, gente, vai no posto e abastece. Não vamos testar Deus. Mas tá. Mas o que seria essa oração? Você julgar a si mesmo. Por que eu usei o exemplo? Primeira coisa, julga a si mesmo. Você não poderia passar no posto de gasolina, encher o tanque para não correr o risco do carro parar no meio do caminho? Seria prudente, né? Então julgue a si mesmo. A oração é primeiro um julgar a si, para depois ir ao... Então o caminho primeiro julga a si, depois vá ao eterno. Nós vamos continuar esse processo nos outros dias da semana, porque não para por aí. Continuando. Essa é a primeira coisa, julgar a si mesmo. Agora, a questão de coragem. A palavra hebraica ayal seria força ou coragem ou vigor. Ela é composta pela... Espera que eu vou dar o zoom lá para a pessoa memorizar bem essa pictografia aqui. Tá bom, vamos lá. Vai lá. Ayal, ela se escreve com um Aleph. Aleph, por si só, era a cabeça de um boi na pictografia. É letra de força. Yud é um braço com uma mão. Por si só, é letra de ação. Ação e, obviamente, também de força. Mas não é a mesma força, no mesmo poder da cabeça do boi, porque esta letra de força, o Aleph, é a letra que nós encontramos em Elohim, em El, que significa Deus. Elohim, Deus, eles. Mas também a letra de força. E Lamed, a letra do ensino. Então, força, coragem e vigor é composta, vamos dizer entre aspas, por micropalavras que compõem uma letra de força, ação e ensino. Então é a força do braço e é a força do ensinamento, vamos dizer assim, a força da mente. O Lúcio vai voltar aqui, ele vai dar uma lidinha para a gente, e agora um pouquinho, para a gente entender um pouquinho mais a questão da oração. Lúcio, lê aqui para a gente. Vamos lá então, pessoal. A oração é o processo de juntar as coisas. Esse aqui é um rabino, né? Isso. Richard Greenberg, não sei. Exatamente, Richard Greenberg. Quando oramos, há apenas duas coisas no universo: Elohim e nós. O problema é que há duas entidades separadas, quando na realidade elas deveriam estar intrinsecamente unidas. O tefilá, oração somente no contexto judaico, remedia o problema e faz a junção. Então o tefilá é o processo através do qual nós começamos olhando para nós mesmos, concentrando em nós mesmos e prosseguimos para nos concentrarmos em Elohim, elevando a nós mesmos acima das coisas da vida cotidiana que predominam durante o resto da nossa vida, né? E vamos avançar então agora para quarta-feira. Quarta-feira temos aqui propósito e entusiasmo. Na ponta da linha, Ricardo. A fé em um Deus amoroso e poderoso deve nos motivar e devemos ter uma relação profunda com esse Pai Celestial para motivar o próximo. Legal. Vamos lá, a escritura, Lúcio vai ler para a gente. Neemias 2,3 diz assim:
E disse ao rei: vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Exatamente. O que acontece aqui? Neemias podia estar lá numa boa, com o seu cargo, ele era um palaciano, ele tinha um cargo de confiança do rei. Entretanto, seu coração doía com o que estava acontecendo em Jerusalém, que estava acontecendo em Israel, a terra de seus pais. Ele era um homem de coração bom e que se preocupava com as necessidades do próximo, do seu povo. Não é uma pessoa que se preocupava apenas com as próprias necessidades. Ele podia ficar quietinho lá dele. Ele tinha uma vida tranquila, confortável no palácio. Um cargo de confiança. Sensível à tristeza e às provações alheias. Sim, e o que ele faz também, gente? Olha só, lê, Lúcio. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O que é aqui? Orei, gente, a mesma palavra. Piléu. Orei ao Deus do céu. Agora, vamos acrescentar um detalhe nessa oração que está aqui. Kavaná. Kavaná, gente, é intenção, que é justamente o título, propósito, entusiasmo. Kavaná é intenção, propósito, significado, atenção e concentração. Na Tevila, você precisa ter concentração e atenção no julgar a si e depois no se direcionar a Elohim. Esta oração precisa ter significado. Ixi, então os balapalaga, não funciona. Propósito. Então também só para cumprir o negócio? Tem que cumprir. Espera aí que eu tenho que fazer oração. Pronto, orar. Não, ou você, esse julgar a si mesmo, você levar a Elohim, você abandona, igual o Salmo 23, gente. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Então a Tevila é você esquecer essas coisas cotidianas. Legal. E o propósito e intenção. Emuná é fé, mas emuná também significa função ou cargo. Então, quem você é chamado para emuná, você é chamado para uma função ou cargo. Você não está, você recebe o cará para esse emuná, cará é chamado, e você faz o quê? Uma tevila, você se julga, você olha para si, não sou capaz, você olha para Deus. Sou capaz. E a intenção precisa ter kavaná. Propósito. Qual é o propósito? Capacitação. Capacidade para atender o chamado e desempenhar a emuná, a fé. Agora, gente, vamos entender um pouco mais essa kavaná. O Lúcio vai dar uma lidinha para a gente aqui agora em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Outro exemplo do líder aqui, questão do preparo do coração. A palavra lev é coração, uma palavra muito... outra, lev é mente. Então ele preparou a sua mente. Agora, outro ponto aqui, gente. Essa questão desse preparo, a gente encontra a palavra aqui, darush, liderosh, tensão, preparo, alerta, disposto, ou, um exemplo aqui, uma arma carregada. A intenção desse darush é pronto para agir. É nesse sentido, estar com a mente pronta, preparada, para processar e para agir, entender qual é a mitzvah, entender qual é o mandamento, ou seja, você precisa estar com a mente pronta para praticar o ato de caridade, você precisa estar com a mente pronta para praticar tzedakah, ato de justiça e caridade. Nesse sentido, arush é a mesma raiz, preparado, arrumado, ordenado. Agora o ponto aqui, gente. Corrigido, redigido. Vocês já devem ter se recordado, quem está acostumado com o canal também, a Torá escrita no coração. A Brit Hadashah,
A aliança do renovo não é porque ela é nova, não, é porque ela nos renova. A Brit Hadashah, a nova aliança, que é em Yoshua, Jesus, ela vai nos corrigir, ela vai redigir a Torá no coração, redigir a Torá na mente. Este preparo do coração aqui, essas duas palavras, Lev e Derosh, elas têm uma conotação com a aliança do renovo, com a Brit Hadashah. Legal. Teve um rabino aqui, o Yehuda Eisenberg, né? Que ele fala, só para fechar, que o Kavaná significa que você colocou todo o seu coração e alma, o seu viver em cada palavra. Você tenta então agradar a Elohá, né? Com as suas palavras. E só faltou assim o paralelo, né? Do Lehitá e o Kanavá, que também é ardor, avidez, paixão. Exatamente. Isso que está ligado aqui com Kavaná. Ardor, avidez, paixão, desejo, ansiedade, excitação, entusiasmo ou incêndio. Que é porque aqui, ó, gente, o título da lição é entusiasmo. Então eu coloquei o entusiasmo. Várias palavras para entusiasmos aqui. E agora vamos avançar aqui para quinta-feira. E quinta-feira, humildade e perseverança. Na ponta da linha, Ricardo. O verdadeiro líder coloca as necessidades dos seus liderados em primeiro plano. Quer identificar um líder? Tem uma crise? Opa, então eu vou cortar onde? Eu vou cortar primeiro em mim. E a gente vai ver, vamos ver o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo os exemplos de Esdras e Neemias para a gente entender, daí a gente compara com quem a gente quiser, com os nossos líderes, se for o caso. Sim, todas as esferas, né? Claro. Que você vê a sala do líder ficando bonita, você vê a cadeira do líder ficando bonita, tudo ficando bonito. Vamos lá, Esdras 8:22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e sua ira é sobre todos os que o deixam. Então veja bem, o que Esdras teve aqui? Fé. Por quê? Para a gente entender a história aqui. Ele falou para o rei da questão, do problema, o rei entendeu, gostava dele, coisa e tal. Só que ele ficou com vergonha de pedir proteção, guarda. Porque ele falou: nossa, eu falei do rei do exército, do universo, e agora eu estou pedindo E qual que é a palavra hebraica aqui, gente? Bocheta é vergonha, opróbrio, ou grande desonra pública. Só que essa desonra pública seria uma desonra dele? Ele entendeu que ele estaria envergonhando a Deus, ele entendeu que o testemunho dele seria falho. Então ele teve confiança e ele se arriscou e teve confiança em Deus, que Deus o protegeria e que o seu testemunho seria válido. E ele foi mesmo sem esses cavaleiros que o protegeram, diferente de Neemias, que não teve esse tipo de problema, e ele foi com proteção. Esdras, não, ele colocou a sua segurança própria em risco para um bem do próximo. Ele, da mesma maneira, ele podia ficar de boa, ele era palaciano, também podia estar de boa lá na casinha dele. Agora, no seu cargo, vamos dizer assim, seu cargo de elite, agora vamos ver Neemias aqui. Pode pular para Neemias ou vai falar o Esdras 8:31. E partimos do rio de Arravá no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Isso, aqui a gente tem uma construção poética que a gente não vê no português, porque mão, né, gente? Mas a gente vê em comentários, alguns comentários. Que as palavras são diferentes, né? Exatamente. Aqui colocou mão, aqui mão. Só que qual que é a diferença? Aqui elemento prefixal, né? V e yad. A palavra mão, yad, mão, braço, antebraço, lado, próximo, monumento, lugar, porção, parte ou dobra. Só que o interessante é o seguinte. Deixa eu dar um zoom lá para o pessoal poder enxergar no celular. Pronto, apareceu. A palavra Iadá, ela se escreve com um yud, que é um braço. E esta letra é encontrada no tetragrama sagrado. E também com o Dalet, que é encontrado na palavra Adonai, que é a porta da tenda.
Quando se vai acrescentar o nome do Eterno a um nome de uma pessoa, se utiliza o Yah, que é justamente esta letrinha aqui, o Yud. Então, esta mão aqui, ela é composta por letras que compõem os nomes do Eterno, Yahweh e Adonai. Agora, Kaf, que é aqui, ó, Mi Kaf, mão dos meus inimigos, é com um Kof, que é uma mão, palma da mão aberta, e um P, que seria a boca aberta. Denota duas ações, uma ação com a mão e uma outra ação com a fala. Então ele nos livrou da mão. Kaf, se utiliza uma palavra que ela não guarda relação nenhuma com os nomes do Eterno. Agora, o Lúcio volta e ele vai ler um comentário de Ellicott, que mesmo não se referindo a esta construção poética, essa opção por se utilizar termos diferentes para as mãos, mas ele desenvolve um raciocínio que diferencia estas duas mãos. Leia lá. Todo o versículo remonta ao passado, né? Esdras, ou Ezra, ampliou a providência de Deus perante o rei, sua mão sobre o seu próprio para o bem. O tributo habitual à providência neste livro e Neemias, e o seu poder contra seus inimigos pelo mal, não sendo expressado. Este sublime testemunho fez do Deus buscando uma condição de segurança. Daí o jejum e a oração solene, seguindo muitos precedentes. Então a mão para o bem, mão de Yahweh, mão de Adonai, e mão para o mal, que foi impedida, Kaf. No caso seria a mão dos inimigos. Beleza, e aí tem mais aqui, Neemias 5,14. Vamos lá. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. O que é isso, gente? Estavam num período de crise. Neemias tinha direitos. Lá vem os exemplos, né? Neemias tinha direito de cobrar impostos, taxas. Mas, como o momento era de crise, ele não iria cortar de baixo. Então, ele optou por cortar de cima. Novamente, um exemplo de liderança que nós encontramos na Bíblia, que serve para nós identificarmos o bom e o mau líder. Em momento de crise, o corte não é na classe de baixo. Ele começa por cima. Vamos ver aqui o comentário de Ellicott com relação à frase: não comeram o pão do governador. No final do período de 12 anos, Neemias poderia dizer que ele e os seus assistentes oficiais não haviam retirado os subsídios habituais do povo. Pode continuar, que vai continuar. Albert Barnes fala a mesma coisa. Não tenho, como outros governadores persas, vivido às custas do povo sob o meu governo. Ou seja, Albert Barnes fala que ele está querendo dizer isso, que eu não vivo como os governadores persas, à custa dos povos. Joseph Benson. É perfeitamente razoável que aqueles que fazem negócios públicos sejam mantidos sob a responsabilidade pública, mas Neemias não aceitaria essa manutenção, porque ele viu que seria um fardo para os seus conterrâneos. Exatamente. Então, este é o exemplo de liderança também de Neemias. Cada um sem intoxicação ideológica, sem corrupto ou político de estimação. Faça a análise se os nossos líderes estão fazendo isso, que em todas as esferas, né? A gente está falando assim, que Neemias e Esdras fez. Se as decisões políticas tomadas não só no Brasil, mas como o Lúcio está dizendo aqui, em todas as esferas, estão seguindo esse exemplo. O exemplo é bíblico. Não é um exemplo que o Lúcio está dando, não é um exemplo que o canal está dando, é um exemplo que a Bíblia está dando de um verdadeiro líder. Agora, o tema, humildade, gente. Humildade. Vamos lá. A palavra humildade é anavá. Humildade, modéstia, é o bago ou a fruta.
Se escreve com um Ain. A primeira letra é um Ain, que é o olho, é a letra da experiência, Que a gente já viu nos slides. a experiência visual. O Nun é a semente, é a letra da potencialidade. O Vav é a estaca, a letra da conexão. E o Rei é a letra da contemplação, a letra de serviço. Humildade, então, seria você se enxergar, tá com um R aqui, se enxergar como uma semente. Ou você enxergar no próximo também como uma semente, as potencialidades dele. E você ter uma experiência na qual você una as pessoas. E pense nas suas necessidades, pense em servi-las, letra de contemplação. Então isso é humildade. Juntando esses elementos, essas micropalavras, quem está acostumado com o estudo de humanas, principalmente com o estudo de direito, a gente estuda um tema específico e depois a gente estuda os elementos daquele elemento, os elementos daquele fator específico. Vamos supor, hipótese tributária. Aí você tem vários elementos, elemento material, elemento formal. E daí no hebraico é mais ou menos assim. Cada palavra ela pode ser subdividida em micropalavras, em elementos. E você constrói um sistema. Na verdade, cada palavra é um sistema linguístico. Uma dimensão, né? Exatamente. Que nos dá uma dimensão maior. Legal. Temos aqui, daqui a pouco, né, a participação do Marcos, André. Né, hashtag fui até o Marcos. Mas antes da participação do Marcos, tem aqui a última leitura, a participação de Ellen White aqui no canal, né, como o pessoal coloca. Parábolas de Jesus, página 159. E ela diz assim, né, é um texto que ao preparar aqui me trouxe um certo conforto, espero que traga um conforto para você também, que é líder, que, como nós falamos, não é o líder só aquele que ocupa um cargo de liderança, mas todo aquele que pode influenciar uma pessoa para o bem ou para o mal. Precisamos olhar a Cristo. O desconhecimento dele é o que dá aos homens uma tão alta ideia da sua própria justiça. Ao contemplarmos a sua pureza, a excelência, veremos nossa fraqueza, nossa pobreza, os defeitos, como realmente nós somos. Veremos a nós mesmos perdidos e sem esperança, vestidos com o manto da justiça própria como qualquer pecador. Veremos que, se afinal formos salvos, não será pela nossa própria bondade, mas pela graça infinita de Deus. Contudo, ninguém se pode esvaziar a si mesmo do eu. Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Então, a linguagem da alma será: Senhor, toma meu coração, pois não posso dar. É tua propriedade, conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo. Molda-me, forma-me e eleva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente de teu amor possa fluir por minha alma. Parábolas de Jesus, página 159. Nós tivemos exemplos hoje, gente, só encerrando antes do Marcos. Isso. Nós tivemos exemplos hoje bíblicos de identificação de bons e de maus líderes. Independente de você ter caído na polarização ou não, se você é cristão, você já tem os critérios bíblicos para identificar os bons líderes. Então, a partir de agora, se você está vendo esse vídeo, você foi advertido, não, assim como disse Paulo, né? Assim diz o Senhor, gente. É assim que diz o Senhor com relação às lideranças. Às vezes nós estamos sendo enganados, assim como os fariseus, que eram supostos líderes, assim como Caifás, que era um sumo sacerdote, deveria profetizar conscientemente e não inconscientemente, como fez. Nós devemos identificar os líderes que estão assim como os fariseus, buscando o ego e buscando manter-se no poder, manter o próprio cargo, independente do candidato
que você votou, independente do cargo que você ocupa, independente do líder, no caso da sua comunidade, independente do líder na igreja. A comissão de igreja geralmente é uma luta de vaidades, por cargos, coisa e tal. Nós falamos muito da questão polarização política, mas isso também acontece muito dentro da igreja. Todas as esferas. Quando tem comissão de nomeação. O Lúcio Ancião, se ele quiser falar alguma coisa, ou a gente encerra agora. Está com você, Lúcio. Não, na verdade, assim, eu louvo a Deus porque eu tenho participado de grandes igrejas e nessas igrejas não tem acontecido aquelas coisas que eu já ouvi falar por aí, não sei se acontece aí. Depois você comenta aqui se na sua igreja acontece isso, não precisa revelar a igreja, né? Mas as comissões que eu participei, pelo menos, eram embasadas realmente pela competência da pessoa ao cargo, não era aquela lavada de roupa suja da vida da pessoa, era para ver simplesmente se a pessoa, né, tinha condições físicas, psíquicas e também, claro, espiritual para assumir o cargo. Eu nunca presenciei uma briga em comissão, onde o grupo A queria assumir um cargo e o grupo B também queria, houve aquelas brigas que é impensável. Uma coisa que eu quero falar, Ricardo, é assim, quando você é líder, a gente tem que lembrar que a Bíblia fala que todo poder vem da onde? De Deus. De Deus. Então, qual que é o erro dos nossos líderes? É não reconhecer que ele só está nessa posição porque Deus permite. Eles se avaliam errado. Exatamente. Eles, ao invés deles colocarem e falar assim, olha, eu sou um novo líder, como que eu vou representar Deus nesse cargo? É o primeiro passo do Tevla, é o julgar a si mesmo. Como que eu vou colocar? Você que é um líder de departamento, um chefe no seu trabalho, né, você tem que perguntar como que você, já que Deus lhe permitiu ser líder, como que você vai refletir o caráter de Deus nessa sua liderança? E aí começa, como o Ricardo falou, né, se esvazia, se julga e sempre em oração e peça a Deus. Eu queria só colocar um detalhe também durante a lição, me veio assim, nós estamos estudando tem outras linhas de estudo aqui, Davi, logo depois que ele tomou o reino, né, que Saul faleceu, seu filho Jonathan também foram mortos, o que aconteceu? Toda hora ele falava assim, ele consultava o Senhor, leia lá, né, 1 Samuel, 2 Samuel, aí ele, Senhor, o que eu devo fazer? Aí Deus falava assim, vai lá e ataca, aí ele atacava, e ele consultava, e está lá, 2 Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, então Davi sempre, o Tevla aqui, ou seja, sempre a oração, sempre em comunhão, consultando a Deus o que ele deveria fazer. Ele era rei de Israel agora, né? Ainda nesse momento ainda era só da tribo do norte, acho que só de Judá, se eu não me engano, depois eu confirmo, vocês podem confirmar, mas ele sempre consultando a Deus, sempre lá, você lê lá, né, consultando a Deus o que deveria fazer. Então acho que esse é o exemplo de um bom líder, né? E para encerrar a lição, 13º sábado, 13ª lição, nós vamos ter mais aqui para vocês perguntas para discussão. E quem vai trazer essas perguntas é o nosso companheiro, fiel, parceiro aí do canal, o Marcos André. Então, hashtag, fui até o Marcos e agora é com você, Marcos. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana, estamos aqui terminando juntos a lição da Escola Sabatina. Nessa semana nós estamos terminando não só a lição da semana, mas a lição do trimestre, por isso eu gostaria de agradecer aqui ao Lúcio, ao Alexandre, ao Ricardo, pelo convite que me fizeram para estar com vocês aqui durante essa temporada e agradecer também você que esteve acompanhando, que me transformaram aí até em hashtag. Muito obrigado por tudo e que Deus continue nos abençoando na nossa caminhada espiritual. Nessa semana nós estamos falando sobre liderança, né? Nós estudamos sobre a liderança, sobre o respeito aos líderes, né? E a primeira pergunta que tem aqui, a pergunta para discussão, diz assim, por que devemos apoiar os líderes? Talvez você não goste muito do ancião da sua igreja, do pastor da sua igreja, do líder de departamento da sua igreja, mas lá em Atos, no capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo, falando aos líderes da igreja, ele diz assim, o Espírito Santo vos constituiu bispos sobre essa igreja. Então, nós devemos nos lembrar que quem tomou a decisão de colocar esse líder aí foi o Espírito Santo. Então, quando você desrespeita um líder na sua igreja, você está desrespeitando ao Espírito Santo. Quando você trabalha contra o líder na sua igreja, você está trabalhando contra o Espírito Santo.
Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós desrespeitamos a liderança. Agora, outro ponto que nós precisamos destacar, né, é que apoiar o líder é também apoiá-lo na recuperação. Quando ele comete algum erro, quando ele está equivocado em algum aspecto, nós precisamos, com amor, nos aproximarmos dele e trazê-lo para a presença do Senhor, trazer para o caminho correto. Eu tenho sido líder de igreja há muitos anos e uma das coisas que eu mais sinto falta como líder é daquela pessoa que bate nas minhas costas e diz assim: eu estou orando por você, eu estou aqui para te apoiar se você precisar de alguma coisa. Então a gente tem muita cobrança, a gente como líder, a gente tem muita cobrança e pouco apoio. Então eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e diz que está orando por mim, que me apoia naquilo que eu precisar, me ajuda naquilo que eu precisar. Então talvez seja isso que o seu líder esteja precisando também, né, do apoio. E quando ele errar, essa pessoa que diz que está orando por ele, que o abraçou nos momentos difíceis, né? Essa pessoa tem como chegar para ele e dizer assim: olha, meu querido irmão, você errou, precisamos corrigir também. Então é muito importante que o líder seja apoiado, e o apoio envolve tudo isso, né? Pergunta número 2, por que o estilo de liderança servidora, né, é tão difícil e exigente? Veja bem, nós às vezes achamos que a liderança eclesiástica é a mesma coisa da liderança lá no mundo secular, as lideranças de empresas e tal, onde o diretor é quem manda em todo mundo. Mas não é bem assim na igreja, né? A igreja é quando você é chamado para ser diretor de um departamento, é para servir a igreja naquele departamento. Por exemplo, a líder do Ministério da Mulher, ela não é dona do departamento da mulher. Ela não manda nas mulheres da igreja, ela serve a igreja no departamento das mulheres. O líder do Ministério da Assistência Social, a mesma coisa. O líder do diácono, a mesma coisa. Ele é um servidor, ele serve aquele departamento. Então, da mesma forma, nós precisamos ser, como cristãos, né, que é o maior cargo que existe na igreja, mesmo que você não tenha cargo nenhum, é servir a todas as pessoas. Então, quando você chega na igreja e tem uma sujeirinha lá no canto, é você que tem que pegar o pano, passar lá na sujeirinha, limpar. Isso sim é liderança, porque Jesus Cristo disse que quem quer ser grande no reino dos céus é aquele que serve. Se você não está disposto a servir, você não serve para ser líder de igreja, porque líder é aquele que serve, é aquele que está carregando e ajudando a erguer os seus liderados, a sua igreja, né? Aqui fala na pergunta número 3 sobre que no livro de Neemias e de Esdras nós vemos muitas vezes eles orando. Também Daniel, né, capítulo 9 de Daniel, eles orando. Esse ministério de oração é um ministério muito importante. O líder é aquela pessoa que toma a decisão de orar pelos seus liderados, de orar por si mesmo, de orar pela sua igreja. Isso que é ser líder na igreja, né? Então, quem que é a pessoa de oração da igreja? É você que tem que começar a orar pelos trabalhos missionários da igreja, pela união da igreja. Se há algum problema na igreja, entrega na mão do Senhor para que o Senhor possa cuidar, né? Então, aqui pergunta também, né? Nós temos uma vida intensa de oração, deveríamos orar muito mais, né? Deveríamos estar falando com o nosso Senhor o tempo todo, né? Não só aquela oração de pedir e agradecer, pedir, agradecer, pedir, agradecer, mas de conversar mesmo com o Senhor, de falar: Senhor, isso não está me agradando, ou falar de coisas comuns do dia a dia, de decisões, né? Você ir comprar uma roupa e falar: Senhor, essa camisa devo comprar, é uma camisa que te agrada. É conversar com o Senhor mesmo em todos os momentos. Aqui na pergunta número 4 fala de um rei de Israel, né, que se apegou de tal forma ao Senhor que não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos. Aí pergunta aqui, o que significa se apegar ao Senhor? O que significa isso? Como você pode se apegar, né, a Deus de uma maneira tão intensa como foi dito aqui? Sabe, irmãos, quando Deus fundou a sua igreja, né, quando Jesus fundou a sua igreja lá em Mateus no capítulo 16, ele fez uma brincadeira com Pedro, né, um trocadilho. Ele falou assim: Pedro, tu és Petrus,
né? Petrus é cascalho, você é um cascalho. Mas sobre esta rocha, e a rocha é ele mesmo, né? A palavra é outra palavra, é Petra, muito parecida. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então o que significa? Um cascalho precisa estar em cima da rocha. Lá no passado, o estudo que nós fizemos aqui era o povo catando pedras para poder fazer um muro. Um muro ele só funciona quando as pedras estão todas bem grudadinhas uma na outra, de maneira que não haja brecha entre elas. Um muro que tem um pedaço faltando, que tem uma brecha, é um muro que não serve para nada, porque apesar dele ser sólido em algum momento, ali há espaço para entrar uma pessoa, entrar a erosão. Então, no passado, eles foram chamados para construir um muro. Mas hoje existem pedras soltas que somos nós. Nós somos as pedras da igreja. Os membros da igreja são pedras. E tem muita igreja que o muro de pedra está desmoronando porque as pedras estão divididas. Está tendo confusão na igreja. Um quer uma música de um jeito, outro quer uma música de outro. Um estuda mais a Bíblia e critica quem não tem tanto talento para estudar a Bíblia. E isso divide a igreja. Sabe? A igreja não é uma instituição. A igreja ela não é um prédio onde se reúnem pessoas, mas pessoas que se reúnem e se unem num prédio. Então, se a igreja não está unida, ela não é igreja. Ela não é considerada por Deus como igreja, porque a palavra igreja quer dizer isso, reunião, união, pessoas unidas, pessoas reunidas. E então nós precisamos hoje de Esdras e Neemias para unir a igreja. Nós precisamos de pessoas que juntem as pessoas divididas num só lugar, num só propósito, com uma só função na igreja, que é a função de ganhar almas para o reino dos céus. E eu espero, irmão, que você, que estudou essa lição durante 13 lições conosco, tenha compreendido que o Esdras da sua igreja é você. O Neemias da sua igreja é você. É você quem tem a função de unir a sua igreja. É você quem tem a função de orar pela sua igreja, de doutrinar a sua igreja. Porque senão esse estudo que nós estamos fazendo aqui não serve para nada. Você precisa trabalhar pela união da sua igreja. Se você começar a trabalhar pela união da sua igreja, você vai ver uma igreja vitoriosa. Sabe aquela igreja que batiza 3, 4 pessoas por ano? Vai batizar 40. Porque Deus não envia pessoas para uma igreja dividida. Jesus Cristo falou lá em Mateus, em João no capítulo 17, ele diz assim: se vocês estiverem unidos, vocês vão testemunhar de mim para o mundo, e o mundo vai reconhecer que o Pai me enviou. Então, nós precisamos trabalhar, nós que estamos aqui, eu estou falando nós, você que está me ouvindo agora, que acompanhou essa lição até aqui. É você quem tem que trabalhar pela união da sua igreja. É você que tem que unir as pedrinhas que estão soltas na sua igreja. Jesus Cristo diz assim: eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém ajuntar. Mas esse aprisco precisa estar preparado, precisa estar com muros fortes, precisa estar unido para que essas pessoas sejam trazidas para a igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos ter força do céu, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para que possamos fazer esse trabalho nas nossas igrejas. E aí uma igreja lá no Paraná, outra igreja aqui no Rio de Janeiro, outra igreja lá no sertão nordestino, vai se unir e aí nós vamos ver o mundo sendo transformado, pessoas sendo alcançadas para o reino dos céus e o reino dos céus sendo preparado para que naquele dia Jesus Cristo possa voltar e encontrar uma igreja unida. Que Deus nos abençoe e vamos orar para esse propósito. Santo e glorioso Deus, muito obrigado por essa lição que nós tivemos, onde nós aprendemos muito sobre a importância do trabalho, da união, da oração, da disciplina na tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos transforme hoje em Neemias, que o Senhor nos transforme hoje em Esdras, para que possamos fazer esse trabalho na nossa congregação, que possamos unir cada pedrinha solta, cada pessoa solta em cima de Jesus Cristo, que possamos ser uma montanha unida em cima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos estar tão unidos uns aos outros que nada possa nos dividir.
É o que te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por tudo e até a próxima temporada. Que Deus nos abençoe. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado pela companhia de todos vocês durante esse trimestre. E nos vemos numa nova série de Daniel. E aí esse livro, mais aprendizado, como diz o Ricardo, Velho Testamento. Velho Testamento estamos em casa. Estamos em casa, né? Pessoal, um abraço e até a próxima série. Tchau, tchau.